Bom dia! Então, nesta unidade da apostila, nós estamos fazendo uma viagem a alguns períodos da arte, né? Nós iniciamos com a arte bizantina, posteriormente nós fomos para a arquitetura românica, né? Que seria a arte românica, e hoje nós vamos abrir a apostila na página 12, que vai falar sobre o gótico, a arte gótica. Então, hoje nós vamos trabalhar as páginas 12, 13 e 14. Nós vimos que na arte bizantina temos o mosaico como um dos destaques principais deste período, né? E também nós vimos sobre a arte românica, que são, como uma das características principais da arquitetura, são os arcos abaulados. E agora eu convido vocês para abrir a apostila na página 12 e juntos fazermos a interpretação das imagens que ali são apresentadas e posteriormente falarmos sobre a arte gótica, ok? Então vamos lá. Acompanhando na apostila de vocês a página 12, vocês têm essas imagens aqui, né? 4 imagens, porém na apostila de vocês elas estão, o ângulo é diferente, mas eu coloquei elas aqui para mim conseguir explicar melhor e vocês conseguirem observar os detalhes que tem na mesma imagem, tá? O que há em comum nessas 4 imagens aqui, né? Nós podemos ver que 2 são de igrejas, e 2 não são, né? Eu quero que vocês observem atentamente para essas imagens. Então, elas são construções medievais europeias e edificações brasileiras do século XIX e XX. O estilo presente nessas 4 imagens é o estilo gótico, né? Que foi um dos principais estilos trabalhados nesse período desenvolvido. As construções eram voltadas ao estilo gótico. Então, observem a verticalidade das construções religiosas, né? Das 2 igrejas, observem a verticalidade. São torres semelhantes, né? Podem ver aqui que elas são bem semelhantes, essa daqui com essa daqui, elas são semelhantes. E os edifícios de diversos andares. E das torres, dessas 2 construções aqui que vocês estão observando, são castelos, né? As janelas e as portas, elas são alongadas verticalmente. Então, o arco é em forma de ponta, ou seja, arco de volta quebrada ogival, né? As aberturas circulares ou ovais, que dão passagem à luz e tem uma forma de uma rosa, né? Sendo fechadas por vitrais, que é o destaque também desse período. As pinturas nos vidros, né, com armações, geralmente de metal pedra, dispostas em torno de um raio, que seria a rosácea. Então, observem aqui, né? Voltou. Essa imagem aqui é a rosácea. Como eu volto a falar para vocês, né, que nós aqui em Prudentópolis somos privilegiados. Nós temos os 3 templos religiosos, as 3 igrejas nossas, elas são desse período. Então, quando vocês passarem na igreja São Josafate, vocês vão identificar o estilo bizantino. E agora o gótico, na qual delas será, né? Vocês, então, ao passar, vocês vão lembrar desses períodos que vão remeter a esse tempo que vocês estão estudando. Agora, na página 12, vocês têm 3 perguntinhas que diz assim: para que edificações acima podem ser utilizadas? Nas construções 1 e 2, qual dimensão se destaca mais? A horizontal ou a vertical? E nas 3 e 4,
em que época elas podem ter sido construídas e onde você acha que ficam essas construções, tá? Então a tia já acabou explicando para vocês a 1 e a 2, e agora a 3 eu vou explicar para vocês individual, cada uma dessas imagens individual. Então vocês vão pegar nesse espaço em branco, vocês vão já preencher com o que a tia vai colocar aqui no slide, para vocês entenderem melhor e deixar registrado. E depois que vocês preencherem, vocês só vão mandar foto para mim aqui no grupo, tá bom? Então a tarefinha de vocês hoje está no começo da aula e depois vocês estarão acompanhando a explicação para entenderem melhor esse estilo e estarem fazendo as questões, tá? Então vamos lá. A primeira imagem que vocês observam aqui é a Catedral da Sé de São Paulo, que na apostila de vocês ela está 1, só que como eu falei que eu peguei elas em algum ângulo diferente. Então, ela foi construída em 1913 e 1954 em estilo neogótico, né, que teve origem nas tendências do romantismo para reviver aspectos do período medieval. Então, essa imagem ficou mais próxima para vocês observarem os detalhes que foi colocado, né? Ali da rosácea, das torres, para vocês estarem vendo, e as colunas também. A segunda imagem que vocês têm é a Catedral de Chartres, né? Que ela é situada na cidade francesa e é considerada uma das catedrais góticas mais representativas do estilo. Muito embora ela seja uma combinação entre românico e gótico, e sendo, né, esse último predominante, né, com construção iniciada em 1145 em estilo românico, ela foi interrompida por um grande incêndio e foi reiniciada em 1194 e finalizada em 1220. E as esculturas e vitrais, eles estão entre os mais bem preservados do mundo medieval. A imagem 3 é o Palácio da Ilha Fiscal de Rio de Janeiro. Também, como nós estamos falando sobre o estilo gótico, ele foi construído no século XIX, né? Entre 1881 e 1889, para servir de posto, né, alfandegário para controle das mercadorias que apresentam esse estilo gótico. Agora, vocês têm a outra imagem na apostila de vocês, que é a 4, que vocês vão colocar o que está aqui no slide, e eu vou só complementar, né? É uma construção romena, predominantemente gótica, com elementos renascentistas, principalmente no interior, na parte de dentro, e a sua construção ela teve início em 1440 e ela foi ampliada e finalizada em 1480, tá ok? Então, a Idade Média do continente americano, uma vez que essas terras foram colonizadas pelos europeus somente após o fim do período medieval, né? Então, essa foi a parte sobre análise das imagens da página 12. Agora nós vamos entender o estilo gótico através de um videozinho. Antes da Era Gótica, a única maneira de construir alto era por meio de muralhas grandes e espessas. O resultado, construções volumosas e escuras. Então, tudo isso mudou. Igreja de Saint-Denis.
Em 11 de junho de 1144, as maiores figuras da França medieval, inclusive o rei e a rainha, se reúnem nos arredores de Paris. Aqui em Saint-Denis, que é a igreja oficial do rei, eles testemunham uma revolução na engenharia. Luzes coloridas brilham através de enormes vitrais, iluminando paredes incrivelmente finas e refletindo em tetos altíssimos. Abbot Suger, o visionário por trás de Saint-Denis, chama sua arquitetura de moderna. Os críticos a ridicularizam e passam a chamá-la com o nome de bárbaros conhecidos como gotos. Daí surge o nome gótico. Mas para Suger, a igreja recorda a glória daquela que a Bíblia chama de casa de Deus na terra, o Templo de Salomão. Abbot Suger associa Saint-Denis com protótipos bíblicos, sobretudo o Templo de Salomão. E esses templos frequentemente têm joias, vitrais e ouro dentro deles. Para Suger, a luz era um símbolo de Deus. Ao trazer mais luz, esperava-se aproximar as pessoas de Deus. Moradores que viviam em pequenos espaços escuros devem ter sido inspirados pelas enormes paredes de luz da igreja. As paredes de Suger tornam-se janelas. Suger, de fato, usa a luz como material de construção. Surpreendentemente, os engenheiros góticos faziam paredes finas e super altas, feitas não de pedra, mas principalmente de vidro. E de alguma forma, essas paredes de vidro suportavam altíssimos tetos de pedra. Como os construtores medievais realizaram uma transformação tão dramática? A resposta pode estar nesta capela que fica entre as volumosas paredes de Guédelon e as paredes altas e finas de Saint-Denis. O problema é que a capela está em pedaços. Em 1931, o magnata da imprensa americana William Randolph Hearst comprou a igreja na Europa e a enviou bloco por bloco para a Califórnia. Mas a Grande Depressão impediu Hearst de reconstruí-la. Atualmente, esse trabalho cabe a Frank Helmholtz, em Vienna, na Califórnia. Ele é um especialista em construção que trabalhou em catedrais francesas. Nos últimos 7 anos, ele vem reconstruindo as paredes externas da capela. A equipe constatou que a capela foi erguida com 2 técnicas diferentes. A parte de trás da capela apresenta o antigo estilo de construção românico, grosso e volumoso. As janelas arredondadas não deixam muita luz entrar, porque elas têm de ser pequenas e estreitas para suportar o peso da parede. Mas a frente da capela é gótica. A exemplo das catedrais, as paredes são mais altas e mais finas, com grandes aberturas para permitir a entrada de mais luz. E os arcos têm uma forma diferente. São ogivais. Os arcos ogivais poderiam ser o segredo para a construção das paredes altas da catedral? Para descobrir, Helmholtz e sua equipe fazem um modelo em escala de um arco da catedral. A exemplo dos construtores, a equipe faz uma moldura de madeira que irá manter o arco em pé até que todas as pedras estejam no lugar. Este é o SR3. Muito bem, vamos colocar esse aqui. Este modelo tem 1/16 do tamanho de um arco da catedral. Acho que poderíamos fazer um pouco melhor aqui. Mesmo sendo menor, ele ainda tem de se certificar de que cada uma das pedras esteja alinhada precisamente. Muito bem, coloque bem no meio.
Está um pouco estranho aqui. Mais 2 deste lado. Aqui, quando as pedras ficam na diagonal, a gravidade entra em cena, introduzindo uma pressão conhecida como linha de estresse. Em um arco arredondado romano, a linha de estresse se propaga lateralmente, forçando as colunas para fora. Se for muito alto ou largo, o arco começa a ceder no meio e desaba. Mas o arco ogival redireciona a linha de estresse para o solo em vez das laterais, e isso permite aos engenheiros construir mais alto. A grande vantagem do arco ogival é direcionar as forças do arco para baixo e não para fora. Tire os dedos. Assim, o arco ogival é o primeiro avanço que levou a catedrais imponentes. Com esses vídeos que vocês assistiram, né, foi explicado a página 13 da apostila de vocês, onde fala sobre as características principais do estilo gótico, que é o arco ogival, que vocês viram como ele é construído, e sobre as pontas dele também, né? E sobre as igrejas góticas, né? A rosácea também e o vitral, né? O vitral colorido. Ainda ressaltando que a rosácea, ela é um elemento muito importante, né? Com uma forma circular e remete-se por 2 símbolos. O sol, né, que vem a ser o símbolo de Cristo, e a rosa, que é o símbolo de Maria. E o arco ogival, ele possibilitou a altura das edificações, né, que tinham a pretensão de se aproximar dos céus e se verticalizasse ainda mais, né? E então foi essa retomada do conteúdo da página 13. Na página 14 da apostila de vocês, ele fala sobre os vitrais, luz e espiritualidade. Então, o que vem a ser o vitral, né? O vitral, ele é um painel contendo uma composição feita com pedaços de vidros de diferentes formatos. Então, eu coloquei aqui uma imagem para você estar observando também, né? E também não só com diferentes formatos, mas também com diferentes tamanhos e diferentes cores, né? Que ele causa essa tonalidade. Então, observem bem nessa imagem aqui como que ele aparece, né? E os vidros é geralmente feita de estanho e mais raramente de chumbo. E os vitrais, eles foram muito utilizados na arquitetura gótica. E além de iluminar o interior das construções religiosas, ele tinha a função de proporcionar uma atmosfera mística, propícia à reflexão e ao recolhimento, como se fosse uma luz miraculosa, né? Que está na base da espiritualidade gótica. Como na arte bizantina, vocês viram que eram realizados mosaicos e que eles não tinham essa compreensão, né? Muitos que não sabiam ler, eles faziam a leitura das imagens que estavam ali, das imagens, né, que eram representadas dos desenhos religiosos, e ali eles faziam a sua interpretação. E o vitral é próximo a esse pensamento também, né? É através do vitral, né, nesses templos religiosos, que eles acabavam fazendo essa leitura e remetiam a uma interpretação. E a origem histórica dos vitrais, né, ela é incerta, não tem certeza de quando que foi construído. A única coisa, né, a única informação que nós temos é que os primeiros vitrais conservados são da época do imperador Carlos Magno e os seus sucessores. Então, a informação certa que nós temos é essa daqui. Hoje nós finalizamos a arte gótica e fazemos esse fechamento da arte gótica, românica e bizantina, da parte teórica também.
E na próxima aula nós vamos fazer uma retomada desse conteúdo realizando as atividades propostas. Então, qualquer dúvida, mande uma mensagem para mim, tá? Não fiquem preocupados ou com alguma dúvida, porque eu estou aqui para ajudá-los. E como a tarefa de hoje é vocês copiarem dos slides, né, que a gente estudou, fez uma leitura das 4 imagens, da página 12, só mandar foto. Eu desejo para vocês uma boa aula e estou aqui para ajudá-los. Até a próxima aula.